Como a Konami destruiu o melhor modo de jogo de futebol da história. Antes do FIFA e AFC serem os mais populares, existia um jogo que dava uma surra e sem dúvidas era o melhor jogo de futebol do planeta. Esse jogo era o PES. E dentro do PES existia uma obra-prima chamada Master Liga ou Liga Master, depende do camelô que tu comprou o jogo. Na era dos videogames de futebol, poucos modos foram tão lendários e inesquecíveis como a Master Liga. Esse modo foi simplesmente uma revolução no mundo dos jogos, que influencia até mesmo em outros jogos que você costuma ver hoje, desde o seu surgimento na década de 90 até os dias atuais. Esse modo conseguia trazer um sentimento nunca sentido antes, a possibilidade de um mero ser humano comum viver uma fantasia futebolística própria. Pelo menos dentro do videogame você conseguia sentir um pouco do gostinho de viver o futebol, construindo equipes, descobrindo talentos e escrevendo histórias que nós sentíamos que eram profundamente reais. Quem nunca se apegou a algum atacante ou algum jogador do seu time na Master Liga, né, mano? Eu lembro que eu era pequeno, eu era menor, mano. Aí eu, sem querer, chegou uma proposta pro meu atacante lá que tinha feito o gol do título e eu vendi ele, moleque, sem querer, mano. Mano, te juro, eu chorei, filho. Eu chorei, mano. Eu falei, não, eu não posso ficar sem o Tevez. Pra você ter uma ideia o quanto o PES e a Master Liga era muito acima, demorou quase 2 décadas pro FIFA, que já existia desde a década de 90 também, conseguir se igualar ali e tentar chegar perto do que era o PES, do que era o Pro Evolution Soccer, né, que antes era o Winning Eleven. Você ia na feira, na banca da feira, todo mundo comprava Bomba Pet, comprava PES, ninguém falava, pô, que vontade de comprar um FIFA, ninguém, mano, ninguém, cara. Nesse vídeo nós vamos fazer uma viagem no tempo e acompanhar cada detalhe do surgimento, evolução do modo, nascimento das mecânicas mais extraordinárias até a sua destruição. E como a Konami destruiu uma das maiores joias da história dos videogames. Esse vídeo vai ser completamente nostálgico, né, rapaziada? Até pra mim que tô fazendo, mano. Cê é louco, eu tô fazendo aqui, tô lembrando de cada sensação que eu sentia. E eu quero te pedir, antes de começar o vídeo, pra você se inscrever agora aqui no canal, meu parceiro. É um vídeo diferente do que a gente tá acostumado a trazer aqui, mas como eu sempre digo, se inscreve agora no canal, que lá no meio, no final, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. E vamos pro vídeo, que esse vídeo vai ser nostálgico. A pré-história da Master Liga começa em 1999, com o International Superstar Soccer Pro Evolution 2, ou pra gente aqui, o Wing Eleven 2000. Nessa edição lançada para PlayStation 1, a Konami colocou pela primeira vez a Master Liga. E essa primeira versão contava com 16 times, onde você podia escolher entre eles, né? Parece algo bobo e básico pra hoje, mas pra época, isso era algo muito avançado pro tempo, porque já incluía aquelas temporadas longas, já incluía elencos editáveis e o primeiro modelo de sistema de transferências onde você podia contratar e vender jogadores. Era um comecinho ali, vamos supor que a gente chama de beta, né? Obviamente ainda não havia aquele modelo onde a gente tem os nomes dos jogadores com os clubes licenciados, mas com a transição para o PlayStation 2 e o lançamento e o surgimento do Pro Evolution Soccer, o modo Master Liga deu um salto gigantesco na história. PES 2 aprimorou tudo que havia no Wing Eleven 2000, né, e no International Superstar Soccer, adicionando jogadores ocultos que você podia desbloquear. Também tinha um sistema de evolução, onde os jogadores evoluíam com mais perfeccionismo, e a introdução de equipes fictícias, que mesmo que não tenha licença, nasceu uma das maiores lendas e dos maiores marcos da história da franquia. Simplesmente nasceram os times PES United e Winning Eleven United, que eram times que não existiam, né, times fictícios, e com o nascimento desses times também nasceram as lendas Castolo, Miranda e Jimenez, que se tornaram basicamente donos, né, e ídolos da franquia, que criaram uma conexão emocional gigantesca com quem jogava. Então, talvez se você for mais novo, mas chega aí num primo seu, no seu pai, um tio, alguém que jogava PES, jogava Winning Eleven, e pergunta, pai, você sabe quem era o Castolo? Você que já é mais velho, da minha idade, talvez, né, que pegou essa época aí, vai saber, mas um molequinho de 12, 13 anos não vai. Mas o Castolo é simplesmente uma lenda, irmão. Pesquise no YouTube Castolo, você vai saber quem é Castolo.
Esses jogadores, Castolo, Miranda, Jimenez, foram criados pela Konami, mas graças às suas habilidades e personalidades únicas, conquistaram o coração dos fãs. Eles foram colocados como jogadores padrão a partir do Ninja Eleven 5 ou PES 1 em 2001. Porém, naquela época, Castolo ainda se chamava Castoro, e só no PES 4 ele recebeu o nome que tornaria ele tão conhecido, né? Ele era Castoro e depois virou Castolo, só no PES 4. E é absurdo se você reparar que, mesmo sem ter a licença para ter os clubes com os nomes originais e jogadores com nomes originais, a Konami conseguiu dar um sentido e uma identidade única ao modo com esses times, com esses jogadores, Castolo, Jimenez, permitindo que os próprios usuários criassem as histórias desses jogadores e fizessem esses personagens se tornarem tão queridos que a Konami os manteve mesmo após conquistar mais licenças. Então a Konami conseguiu fazer todo mundo criar um sentimento pelo Castolo, pelo Jimenez, por esses personagens, mesmo ela não tendo as licenças para ter os nomes originais dos clubes e dos jogadores. Então conseguiu dar a volta por cima. O jogo era tão bom e era tão novidade, todo mundo falou, pô, não sinto falta de ter os jogadores com nomes originais, porque eu tenho o Castolo aqui, meu parceiro. Se você conhece o Castolo ou qualquer outro desses jogadores aí, já se inscreve aqui no canal, meu parceiro. Vai se inscrevendo aí, deixa o like aqui, porque, pô, é muito nostálgico, né, mano? A partir de 2003 começou o período que transformou a Master Liga em uma febre mundial. A década de ouro começou com o PES 3, que colocou um sistema de evolução dinâmico revolucionário. Cada jogador evoluía sozinho de uma forma única e especial e tinham variáveis como a sua idade, como o tempo que ele passava em campo e o desempenho. Se o jogador era mais novo, ele evoluía mais, né? Ele tinha mais margem para evoluir. Se o jogador era mais velho, a tendência era ele decair ali e ficando mais lento. Então isso pra época, mano, era muito revolucionário, era uma parada, mano, tipo assim, os caras inventaram, tá ligado? Hoje em dia tem o FIFA, faz isso, os outros jogos fazem isso, mas na época os caras criaram isso, o que é muito épico. Era possível ver jovens promessas virarem estrelas e veteranos entrarem em declínio de carreira. O mais incrível era que essas curvas de evolução eram únicas. Para cada jogador tinha uma curva de evolução, criando um sistema ali muito realístico, sabe? Com raras exceções que surpreendiam pela evolução acelerada ou longevidade em campo. Às vezes tinha um jogador que na vida real nem era isso tudo, né? Mas o cara evoluía e virava um monstro, mano. Eu tinha um jogador no meu time, isso já é nos PES mais atuais, mas o Berardi, né? Que ele é do Sassuolo na vida real. Só que no PES, mano, pô, ele ficava com over 90 e pouco. E eu era doido pra comprar ele. Quando eu comprei, eu fiquei, tá ligado? Fiquei felizaço, tá ligado? Mas vamos voltar lá pros primeiros PES. Além disso, colocaram um sistema que usar os jogadores na posição correta afetava o desempenho deles. Se o jogador era atacante ou você botava ele de meio campo, ele perdia a habilidade, ficava mais fraco ali. E isso alterava a estratégia do time. Com o PES 4 e o PES 5, o modo atingiu novos níveis de profundidade. Jogadores como Castolo, Miranda e Jimenez foram ganhando popularidade até se tornarem lendas virtuais. E aí também começou o sistema econômico, né? As finanças dentro dos clubes que afetavam diretamente as contratações que você podia fazer, ou se um time ia contratar um jogador seu. Você precisava administrar bem o orçamento, fazer vendas para comprar reforços e tomar as decisões difíceis no mercado. O sistema de scouting foi melhorado no PES 5, permitindo que você pudesse enviar olheiros para as regiões como América do Sul, Europa ou África, cada uma oferecendo jogadores de modos distintos de jogo. Era possível até descobrir lendas renascidas, como jovens de 16 ou 17 anos, por meio de um sistema de regeneração. Até hoje, rapaziada, eu jogo PES 2013, tá ligado? Porque eu acho muito nostálgico. Na verdade, eu não jogo mais outros jogos além do PES 13, porque os outros jogos online me estressam muito, tá ligado? Às vezes eu tenho que vir aqui alegre pra gravar com vocês. Aí eu jogava uma partida antes, tá ligado? Aí me estressava e eu tinha que esperar a raiva passar pra eu não transmitir isso no vídeo. Então parei de jogar, jogo PES 2013, ainda jogo Master Liga, tá ligado? E isso é real, mano. Às vezes tem um jogador que aposenta. Por exemplo, eu acabei de comprar o Lewandowski com 17 anos, porque ele aposentou e voltou, tá ligado? Então ele voltava na sua base. Ele podia voltar nas suas divisões de base ou na de outro clube. Mas isso eu achava muito da hora, mano, porque aí não ficava aquele monte de jogador genérico
genérico, né? Porém, no lendário PES 6 foi adicionado o sistema de química da equipe, que afetava diretamente o desempenho. Se você mudasse muito a escalação, podia fazer que os jogadores perdessem entrosamento. Aí você tinha, por exemplo, um centroavante forte como Adriano, e você tinha que colocar um atacante técnico mais rápido, talvez, como Ibrahimovic, para ter uma química maior ali no time. Isso aumentava o desempenho coletivo. Porém, no PES 2008, foi implementado o sistema de negociações mais realistas. O dinheiro não era tudo ali, então você talvez não conseguia tirar o Messi do Barcelona você estando no Real Madrid, porque existiam outros fatores que afetavam. Grandes jogadores podiam recusar times pequenos, mesmo com boas propostas, e era preciso fazer seu time crescer antes de atrair craques. O modo seguia inovando, ganhando o coração dos fãs pelo mundo. E no PES 2010, meu amigo, a Master Liga modernizou ainda mais. Melhoraram os visuais, as animações e o sistema tático. Ali foi, pô, começou o guardiolismo naquela época, né, mano? Então o mundo todo queria que você pudesse trabalhar mais as táticas dentro do elenco. E agora era possível ajustar linhas defensivas, pressão, posse de bola, lesão e cansaço. Se você forçasse muito o jogador, botasse ele muitas partidas consecutivas, ele ia lesionar, cara. Porém, a partir do PES 2013, a Konami começou a focar no modo online My Club. E aí marcou o início do fim da Master Liga clássica, que era aquela offline, né? Aqui agora já estava vinculado ao online. Mas a queda começou abruptamente mesmo com o PES 2014, que foi o primeiro com a Fox Engine. Embora ele prometesse que ia ter uma revolução técnica, o novo motor era muito bugado. Eu joguei o 13, mano, absurdamente. E o 13 foi muito bom. Foi um dos melhores da história. Quando lançou o 14, eu falei, mano, se o 14 vai ser a evolução do 13, meu Deus do céu, o que que vai vir? E aí, mano, às vezes quando você tá no topo, né, é mais fácil você cair, velho. Na época, eu acho que o 14... Não, com certeza o 14 foi o pior PES de todos os tempos. A engine era muito bugada e o abandono das mecânicas profundas, voltado só pro jogo online, acabou com o jogo. Muitos consideram esse o pior PES de todos os tempos. Um jogo cheio de bug, com gráfico inacabado, uma gameplay ridícula e a essência da franquia começou a se perder. Enquanto isso, o FIFA lançou um dos melhores FIFAs de todos os tempos. Então, o PES lançou o pior PES de todos os tempos, o PES 14, e o FIFA 14 lançava um dos melhores FIFAs de todos os tempos. Então, foi aí que a galera começou a migrar do PES pro FIFA, sabe? Foi estopinha, assim, foi o início. Todo mundo falou, pô, esse PES tá muito ruim, não dá pra jogar. E o FIFA, deixa eu ver. E o FIFA tava bom. Aí que começou essa mudança. No PES 14, a Liga Master foi diluída. O modo que antes era um jogo à parte virou um complemento secundário. Sumiram os olheiros por região, a química virou só um número, o crescimento dos jogadores ficou previsível e marcou também porque o Castor, Luminanda e os outros jogadores clássicos foram apagados sem nenhuma explicação. A Konami tentou substituir eles por nomes genéricos lá, mas tipo assim, ninguém gostava daqueles nomes, eram os nomes nada a ver, com nome parecido, mudaram o rosto dos caras. Não sei o que aconteceu. Fizeram a maior cagada no jogo. E a Master Liga foi abandonada. Cada ano, cada lançamento deixou de receber melhorias. Depois de anos sem relevância, veio a facada final, eFootball 2022. Esse jogo virou piada, né, mano, no mundo todo. Principalmente aí você abrir qualquer rede social, tinha um monte de vídeos zoando, que tinha jogadores deformados, animações completamente ridículas, físicas irreais, tudo virou piada. E nem sequer tinha mais a Master Liga no lançamento. Quando ela veio pro jogo, veio com outro nome, Dream Team, mas sem nenhuma semelhança com a Master League original. O novo sistema de evolução era automático, como se fosse um jogo de celular, ficou muito gamificado, ficou muito, como é que se diz? Geração Z, tá ligado? Então era só acumular pontos sem se importar com o desempenho real. Um atacante podia marcar 50 gols na temporada, ele evoluiu o mesmo tanto que um cara que era banco. Então, pô, mano, não faz sentido, tá ligado? O modo foi largado às traças, perdendo toda a essência que fez a Master Liga mágica. A Konami priorizou o modo free to play, microtransações e abandonou a comunidade offline, que sustentou o jogo por 20 anos. A Master Liga não era só um modo de jogo, era algo único, algo que marcou a minha vida e marcou, pô, milhares de pessoas, principalmente aqui no Brasil. É cultural, né, mano? Pô, surgimento do Bomba Pet. Aí todo mundo sabe que é o Bomba Pet. Quem não lembra daquelas imagens dos dinossauros, dos caras montados em dinossauro e tal, aquilo ali não era na Master Liga, mas era quando o jogo realmente se importava com o usuário.
usuário hoje em dia ficou muito focado em cash, né? E os caras focaram em dinheiro e pioraram o jogo. É meio bizarro pensar isso, né, irmão? Mas pra quem viveu o ápice da Master League nunca vai esquecer. Foi simplesmente o auge. Eu ainda jogo, rapaziada. Se alguém joga PES 13 online, comenta aí, porque, pô, eu queria saber se tem como, tá ligado? Eu consigo jogar aqui minha Master League, mas eu já fui campeão da Champions 99 vezes, eu queria outras emoções, tá ligado? Jogar online deve ser muito da hora. Se alguém conseguir jogar, comenta aí. Mas é isso, rapaziada. Espero no próximo vídeo aqui do Victorando. Foi um vídeo diferente, contando história de jogos, né? Mas espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu, fui, tchau.